Então vamos lá, pessoal. Vamos continuar o assunto sobre a função real de variável real. E nessa aula específica veremos sobre as funções injetiva, sobrejetiva e também as funções bijetiva. Na aula anterior vimos sobre as funções, nós já aprendemos como identificar uma função e também vimos coisas muito importantes que é identificar o domínio, contra-domínio também aí a imagem. Enquanto que nessa aula veremos sobre então a função injetiva, sobrejetiva e também funções bijetiva. Vamos a isso. Olha aqui. Temos então a função injetiva, sobrejetiva e também função bijetiva. Então, presta atenção e veja aqui. Nesse que é a nossa primeira função, posso colocar aqui que é uma função aqui injetiva. Vamos primeiramente aqui então dominar uma função injetiva. Vamos a isso. Temos então injetiva. Agora, presta atenção e presta atenção. O que é uma função injetiva? Uma função injetiva é aquele em que os valores de domínio, mais ou menos aqui está o x1, diferente de x, então 2. Deixa eu colocar aqui então com uma outra cor aqui. Vamos a isso. O valor de domínio que é o x1, diferente de x2, também teremos a imagem diferente. Teremos aqui então uma imagem x1, ou seja, f de x1, também diferente de f de x2. Como assim, Julie? Vamos aqui. Meu amigo, o que eu estou a tentar afirmar, ou seja, o que eu estou a afirmar é de que uma função aqui injetiva é aquele em que os valores aqui está de domínio diferente também tem imagens diferentes. Posso representar aqui então em forma de diagramas. Temos então, posso representar aqui em forma de diagrama de Venn. Vamos assim. Então, vou te colocar exatamente assim. Veja, eu posso ter aqui o valor como sendo o A, B, C. Aqui tem que ter os valores A. Posso ter aqui então D, E, F e G. Até que esses diagramas são pequenos demais. Terei que aumentar. Tem que aumentar aqui esse diagrama. Vou ter que colocar uma coisa assim, maiorizão. E aqui, maiorizão. Veja, tenho aqui então valores 1. Até posso ter 1, 2, 3. E aqui tenho valor A, B, C e D. Mais ou menos assim. Ok, aqui então é o nosso conjunto A, que é o conjunto de domínio. Aqui então é o nosso conjunto B, que é o nosso conjunto de chegada. Também chamado aqui então de contradomínio. Então, se termos aqui então uma flecha saindo até aqui, podemos ter aqui então uma flecha saindo até aqui, outra flecha que então saindo até aqui. Agora, presta atenção e presta atenção. Cada valor de domínio temos a sua própria imagem. Cada valor aqui de domínio temos imagem diferente. Ou seja, valor de domínio diferente, também temos imagens diferentes. Então, se isso acontecer, essa função teremos que chamar aqui de função injetiva. Um dos exemplos mais comuns de funções injetivas são funções exponenciais. Nós podemos ter aqui então uma função exponencial. Exatamente assim e exatamente assim. Aqui são valores de x, que são valores de domínio. Agora, aqui está no y, nós podemos ter aqui está valores de contradomínio. Aqui, posso colocar aqui está a y. Uma função normalmente aqui exponencial terá essa característica. Terá que passar exatamente aí, assim, assim, para aí, vai. Aqui teremos aqui está essa aqui uma função f de x sendo igual a ax. Uma função aqui está exponencial. Aqui onde a corta normalmente aqui é o valor de 1. Mas atenção, atenção. Veja, cada valor aqui, um x aqui então aí, corresponde à imagem, mais ou menos aqui está a imagem de F1, aqui. Agora, nós podemos ter aqui então outro valor, mais ou menos aqui então 2, também vai corresponder outra imagem aqui então aí F de 2. Exatamente assim. Outro valor daqui vai ter que corresponder também uma outra imagem para lá vai. Acontece também aqui, valores diferentes, mais ou menos, com o valor de x aqui, diferente aqui, por exemplo, menos 3, também vai ter que corresponder uma imagem diferente. Ou seja, cada valor de domínio diferente também corresponde a imagens diferentes. Então, se isso acontecer, estamos perante a uma função então injetiva. Uma das características então mais importantes, faça então o seguinte: trace retas paralelas ao eixo de x. Mais ou menos assim. Se nós traçarmos aqui então retas paralelas ao eixo de x, exatamente assim, terá que cortar apenas uma vez, no máximo aqui então uma vez essa função.
corta aqui então no máximo uma vez. Então, se isso acontecer, essa função é uma função então injetiva. Agora, as funções do primeiro grau são injetivas também? Meu amigo, é um assunto aqui está bem específico e vai perceber aqui está no final. Vamos a isso. Tá, posso colocar aqui então aí função sobrejetiva. Aqui. Tenho aqui então aí funções sobrejetivas. Essas funções sobrejetivas também são chamadas aqui de funções sobrejetoras. Mais ou menos assim. Função aqui está sobrejetoras ou sobrejetiva. Agora, veja, nas funções sobrejetivas acontece algo diferente. Vamos a isso. As funções sobrejetivas são aqueles em que o conjunto imagem, deixa então colocar aqui, um conjunto aqui então a imagem corresponde ao seu contradomínio. Ou seja, a imagem é igual ao contradomínio. Como assim, Julie? Posso colocar aqui então a forma de diagrama? Mais ou menos assim e mais ou menos então aí assim. Veja, aqui eu coloco 1, 2 e 3. Eu posso colocar aí então o A, B. Ou também posso ser então o 3 e 4. Mais ou menos assim. Agora veja, nesse caso o primeiro conjunto é o conjunto domínio. Aqui é o nosso conjunto que é o contradomínio. Ou seja, essa correspondência será uma correspondência de f de A em B. Mais ou menos assim. O f de A, que é o nosso domínio, esse aqui é o nosso então domínio, e B é o nosso então contradomínio. Agora veja, se eu aqui levarmos uma flecha, fazemos correspondência com esse, vamos levar aqui mais outra flecha, correspondermos a esse, e por fim posso levar aqui então outra flecha, correspondermos a isso. Veja aí, qual é aqui então aí o contradomínio dessa função? Essa função aqui tem um contradomínio, o contradomínio sendo igual ao conjunto de chegada, que é o B. Automaticamente também é igual a então a 3 e 4. Agora, qual é então o conjunto de imagem? O conjunto de imagem terá que corresponder a também 3 e 4. A imagem é aquela parte que corresponde, ou seja, a reflexão desse elemento do conjunto de domínio, é que será a nossa imagem. Vimos na aula anterior. Agora veja, nesse ponto chegamos à conclusão que a nossa imagem é igual ao nosso contradomínio. A imagem, vou ter que colocar aqui, imagem dessa função, imagem de f aqui então de x, é igual então ao contradomínio. Posso colocar aqui então aí ACD. Agora, note isso aqui, anote aí. Quando isso acontecer, mais ou menos assim, nós podemos dizer que essa função é uma função aí, então sobrejetiva ou também sobrejetora, tá? Agora, preste atenção aqui está na base do gráfico. O gráfico eu posso representar assim. Um dos gráficos mais característicos é esse daqui, que eu estou a representar aqui. Imagine que esse aqui então, é o nosso eixo aqui de x, que corresponde ao nosso domínio. Agora, esse daqui é o nosso eixo então, aí de y, que vai corresponder aqui então, aí ao contradomínio. Agora, vou ter que passar aqui uma função do segundo grau, exatamente aí assim. Imagine, essa função é uma função com a função f de x sendo igual a característica disso aqui pode ser aqui então aí ax elevado ao quadrado, tá? Uma das características dessa função. Agora veja, eu vou ter que afirmar aqui ao lado que essa função, deixa então afirmar aqui que é uma função de conjuntos de números reais em um conjunto de números reais positivo, incluindo o zero. Veja aqui, é uma função de conjuntos de números reais positivos, incluindo o zero, sendo aqui então o seu contradomínio. O contradomínio são números reais, incluindo aí então zero. O domínio são números reais. Esse aqui é o nosso conjunto de chegada. Agora veja, se eu aqui então traçar valores aqui então de x, por exemplo, x1, vamos encontrar ali então aí o f de x1 aqui, que será a imagem. Agora, também outro valor daqui tem que ir, vai ter que corresponder aqui então, se eu supor que é menos x2, aqui também será o f de menos x2. Exatamente assim. Ou seja, valores daqui correspondem aqui, valores daqui então correspondem aqui, todo ponto aqui terá que ter uma correspondência. Isso implica que o nosso contradomínio parte daqui
até lá, números reais positivo. E o domínio também, ou seja, a imagem também. A imagem parte daqui até lá, até no mais infinito. Ou seja, a imagem dessa função, quando a imagem será igual então a todos os números reais, é um y que corresponde aos números reais positivos, incluindo o zero. Porque qualquer valor aqui então de x tem correspondência lá, começa aqui então de zero até no mais infinito. Agora, quando o contradomínio também começa aqui até lá. A propósito, já foi fornecido aqui. O contradomínio são números reais positivos, incluindo o zero. Teremos aqui então o contradomínio são números reais positivos, incluindo a então zero. Agora me diga, será que a imagem não é igual ao seu contradomínio? É ou não é? Ei, então se isso acontecer, essa função é uma função aí, então sobrejetiva. Agora vamos aqui então finalizarmos falando sobre função injetiva, não, bijetiva. Agora veja aqui, eu posso ter aqui então a função bijetiva, exatamente aí assim. Vamos que vamos, tá? Temos aqui então a função bijetiva, ou também pode ser chamada aqui de bijetora, tá? Temos aqui então a função bijetiva. Meu amigo, presta atenção, presta atenção. As funções bijetivas ou bijetoras são aquelas funções em que ao mesmo tempo são injetivas, até que vou ter que colocar aqui, essas funções são injetivas, mais ou menos assim, injetiva e também são aí então sobrejetiva. Teremos aqui então também são sobrejetiva. Agora, se uma função ela que for bijetiva e sobrejetiva, nós teremos que chamar, ou seja, injetiva e sobrejetiva, nós teremos que chamar que essa função é uma função aí então bijetiva. Como assim, Julie? Vamos a isso. Eu posso ter aqui então em forma de diagrama algo parecido com isso aqui. Vamos colocar aqui e vamos colocar aqui. Algo assim e assim. Imagine só, tem aqui então 1, 2 e 3. Aqui eu posso ter o A, B e C. Agora, eu posso tirar flechas, mais ou menos assim. O A correspondente aí, o 1 correspondente a A. O 2 correspondente a B. E esse 3 corresponder aqui então aí a C. Agora, pense comigo. Se isso aqui é o nosso conjunto A de saída, que é o nosso domínio, e esse aqui é o nosso conjunto B de chegada, que é o nosso contradomínio. Agora, o contradomínio não é igual ao conjunto de chegada, que é o nosso domínio, ou seja, nosso conjunto imagem. Desculpa aí. Posso dizer que então, a imagem não é igual ao seu contradomínio? É ou não é? Vamos aqui. A imagem, posso extrair aqui, a imagem são valores que têm correspondente, tá? O 1 corresponde a A, ou seja, a sua imagem é o A. Teremos aqui então aí a imagem A. O 2, a sua imagem é o B. Teremos aqui então a imagem B. O 3, a sua imagem é o C. Teremos aqui então a imagem C. Aí nós podemos fechar. Agora, quando o contradomínio será algo assim. O contradomínio é igual ao conjunto de chegada, que será igual então a B. Nesse caso, o contradomínio é o A, B e o C. É exatamente então, esse conjunto de chegada. Agora, se a imagem é igual ao contradomínio, então essa função não é uma função sobrejetiva? É ou não é? É uma função então, aqui sobrejetiva. Agora, veja aqui. Cada elemento aqui então de XA diferente, todo aqui então aí X, pode ser que dá diferente, elementos diferentes, XA diferente aqui então de XB, também tem correspondentes de f de XA diferente de f de XB. Ou seja, imagens diferentes do domínio têm correspondentes, coisas, objetos diferentes nesse caso, têm correspondentes também diferentes, tá? Objetos diferentes têm correspondentes diferentes. Nesse caso, podemos dizer que tem imagens diferentes, tá? Se isso for acontecer, nós podemos dizer que essa função é uma função, então, aí, injetiva. Agora, verifica as duas opções, tá? Verifica aqui tá as duas funções. Ou seja, isso aqui é uma função aí injetiva e uma função também sobrejetiva. Se isso acontecer, então, resulta que é uma função bijetiva. Teremos aqui, então, uma função, então, bijetiva. Veja aqui, uma função, então, bijetiva.
É mais ou menos assim como nós podemos aprender a isso aqui. Agora, quando o gráfico de funções então é objetiva, a principal característica são funções do primeiro grau. Veja aí, eu posso ter aqui uma função do primeiro grau, que eu vou ter que colocar exatamente aqui. Uma função aqui do primeiro grau. Nessa função do primeiro grau, posso colocar aqui uma função de real em real. Temos aqui então aí o x como sendo o domínio e aqui também o y como sendo então aí, ou seja, o contradomínio y. Agora, essa função, se eu dizer que então é uma f, nesse caso, de números reais em reais. O que isso quer dizer? Quer dizer que o domínio são números reais e contradomínio são números reais. Agora, posso traçar aqui então uma função do primeiro grau, uma linha reta, exatamente assim. Essa linha reta é da característica f de x sendo igual a ax mais b. Ok, se eu levar aqui então aí objetos diferentes, não corresponde também a imagens diferentes, objetos diferentes, não corresponde aqui então a imagem diferente, meu amigo, corresponde a imagens diferentes. Agora, se isso acontecer, é uma função então é injetiva. É uma função aí injetiva. Agora, veja. Se a imagem qual? A imagem são elementos correspondentes no conjunto de chegada. Nesse caso, qualquer valor que pertence ao conjunto de números reais também tem sua imagem lá. Ou seja, a imagem parte aqui então do mais infinito até ao menos infinito. Uma forma correta é sempre menos infinito, posso dizer assim, até no mais infinito. Agora, o menos infinito até o mais infinito não são números reais, são os números reais. Nesse caso, podemos dizer assim, a imagem dessa função pertence ao número reais, são números reais, que é a mesma coisa ao seu contradomínio. Contradomínio também são números reais, como vimos aqui. É uma função de real em real. O conjunto de partida é o nosso domínio, enquanto o conjunto de chegada é o nosso, então, aí, contradomínio. Então, essa aqui é uma função de real em real. Agora, imagem é igual ao seu contradomínio, que também são números reais. São números, então, reais. Agora, se isso acontecer, é uma função, então, uma função sobrejetiva. Teremos assim, que isso é uma função, aí, então, sobrejetiva. Depois posso colocar aqui, sobrejetiva ou sobrejetora. Então, não se confunda aí. Agora, se isso é uma função então, sobrejetora e função aqui, então, injetiva, ao mesmo tempo, resulta em função, aí, então, bijetiva. Teremos isso aqui uma função, então, bijetiva. É exatamente assim, exatamente aí assim. Agora, Julie, podemos ver então alguns exercícios muito importantes que possam te tornar aí, tá, muito craque em relação a esse assunto. Deve estar a se perguntar aí. Agora, a função do primeiro grau não é uma função injetiva? Sim, é uma função. Agora, nessa função do primeiro grau também é uma função objetiva? Sim, é uma função objetiva. Ou seja, é uma função aí sobrejetiva. Nesse caso, é uma função também sobrejetiva. Agora, se por acaso colocar nas alternativas uma função do primeiro grau, mais ou menos assim. Se perguntar essa função do primeiro grau, se é uma função aí então injetiva ou sobrejetiva, qual a alternativa que você pode escolher? Meu amigo, você escolhe a alternativa que vem bijetiva. Porque essa função do primeiro grau é uma função então injetiva, ao mesmo tempo sobrejetiva. Se são as duas coisas, então resulta em uma função aí então bijetiva. Espero que eu faça perceber então nisso aqui. Então, veja aqui então vários exercícios para você tentar ficar craque em relação a esse assunto. Podemos partir para exercício? Podemos partir. Agora, vamos a isso. Vamos aqui então, vamos aqui. Te posso colocar exatamente assim. Uhum. Quero remover isso e tem que eliminar. Prontos. Prontos e prontos. Prontos aqui então e prontos. Temos aqui então nosso exercício. Vamos aqui então para esses exercícios. São exercícios então super nice. São exercícios que vão te tornar então craque. Vamos aqui então, podemos considerar como sendo o exercício de número 1. Temos aí, qual das figuras representa função sobrejetiva? O que é uma função sobrejetiva? Uma função sobrejetiva é aquele em que a imagem é igual ao seu contradomínio. Agora veja, vamos começar aqui.
1 corresponde a 6, o 2 corresponde a 7, 3 corresponde a 8, o 7, ou seja, o 4 corresponde a 9. Nós podemos dizer que então esse aqui é o nosso conjunto de chegada, que é o n. São funções aqui então de m em n. São funções de m em n, em que o n é o conjunto de chegada. Agora veja, qualquer elemento aqui então aí qualquer elemento de domínio, que é o m, tem o seu correspondente, é único, além de ser não do único correspondente, né? Tem o seu correspondente. Agora, se qualquer elemento tem o seu correspondente, isso implica o quê? A imagem é igual ao seu contradomínio, porque não resta nenhum elemento aqui está no conjunto de chegada. Nós podemos dizer que então essa aqui é uma função então sobrejetiva. Agora veja aqui, temos aqui então aí, isso aqui não é uma função, porque temos um elemento correspondente a duas imagens. Vimos na aula anterior que isso aqui então aí não é função. Temos aqui então não é função. Agora veja aqui, aqui nós temos que o conjunto de chegada tem elementos restantes, tá? Isso implica que o seu domínio é esse aqui, enquanto que o seu aqui, a sua imagem são esses aqui. Esses aqui são tá, a imagem. Então, a imagem é diferente de conjunto de chegada, né? Que é então o domínio. Então, isso aqui não é uma função sobrejetiva. Agora, isso aqui também não é uma função de vez, porque temos aqui então um elemento que corresponde a duas imagens, o que não pode acontecer. Isso aqui então não é função. Agora vamos aqui. Qual das funções é sobrejetiva? Nós queremos aqui então qual dessas funções abaixo é uma função então sobrejetiva. Vamos analisar. Podemos ver aqui então na linha A. Podemos descartar a linha A automaticamente. Não é uma função sobrejetiva. Agora vamos aqui então para a linha B. Na linha B, uma função do primeiro grau. Se é uma função do primeiro grau, se isso aqui está fora funções aqui então de real em real. Acredito que sejam funções de real em real. Veja que a imagem dessa função são números reais. Qualquer elemento daqui corresponde a uma certa imagem, tá? Qualquer elemento daqui então corresponde aqui então a uma certa imagem. Temos até aqui. A imagem parte do menos infinito até ao mais infinito, o que implica que a imagem são números reais. Imagem corresponde aos números reais. Muito bem. Agora, se imagem corresponde aos números reais, qual é então o seu contradomínio? O contradomínio também são números reais. Veja aí, o conjunto de chegada é tudo isso aqui. Essas são funções de R em R. O contradomínio também são números reais. Nós podemos acrescentar que o seu contradomínio são números reais. Agora, o contradomínio é igual ao conjunto de imagem. Nesse caso, nós podemos dizer que então, essas funções são funções sobrejetivas. Vamos aqui então a alternativa B como sendo então função sobrejetiva, porque a imagem é igual ao seu contradomínio. Agora, isso aqui, se for uma função de real em real, exatamente assim. Veja, o contradomínio são números reais, enquanto que a imagem parte daqui até lá. Ou seja, parte daqui então aí dos números reais, positivo, não pode incluir o zero, porque essa reta aqui nunca vai chegar aqui então na linha de x. E por sua vez, o contradomínio são números reais. Logo, isso aqui então não é uma função sobrejetiva, porque a imagem é diferente de contradomínio. Isso aqui é a mesma coisa. A imagem é tudo, ou seja, a imagem vai aqui então do menos infinito, termina aqui. E parte mais daqui até lá, sendo que é uma função de reais em reais. Nesse caso, uma função de real em real, a imagem são números reais de positivos, números reais positivos e negativos também. Pode dizer que então são números reais diferente então de zero, exatamente assim. Agora, a imagem é diferente de conjunto de domínio. Nesse caso, então, também não é uma função aí, então, sobrejetiva. Agora, vamos aqui, então, vamos aqui. Temos o seguinte, qual dos gráficos representa uma função injetiva? Vimos aquela propriedade. Se uma função é injetiva, isso implica se você traçar linhas paralela ao eixo de x, exatamente assim, tem que cortar apenas uma única vez. Veja, aqui está cortou aqui e cortou aqui. Não pode ser. Isso aqui está numa função aí injetiva. Agora vamos aqui. Posso traçar exatamente assim. Veja aqui. Cortou aqui e cortou aqui, aqui.
cortou a mais de uma vez. Tem que cortar apenas só uma vez. Logo, isso aqui também não é uma função aí, então, injetiva. Agora, se eu traçar isso daqui, exatamente assim, veja, apenas só corta uma vez. Traçando aqui então retas paralelas ao eixo de x. Corta apenas uma vez. Sim, é uma função aí injetiva. Agora veja isso aqui, tá? Mas que claro, não é uma função então injetiva. Aqui não é uma função injetiva. Logo, as funções, nesse caso aqui então, as funções que são homógrafas, isso aqui são funções homógrafas, veremos aqui então futuramente nessa nossa playlist, são funções injetivas, tá? Funções trigonométricas não são funções injetivas. Veja, funções trigonométricas, mais ou menos, então, seno ou cosseno, tem essa característica. Pode ter aqui, então, tem algumas ondas, tá? Agora, traçando aqui, então, retas paralelas ao eixo aqui, então, de x, tá? Traçando aqui, então, reta, veja que vai ter que cortar aqui, tá, mais de uma vez. Logo, também, funções trigonométricas, seno, assim como cosseno, não são funções, então, injetivas. Já temos aqui, então, aí, um dado, mais outro dado, tá? Agora vamos passar aqui então para outra questão. Vamos que vamos. Vamos a isso. Vamos a isso. Agora presta atenção e presta atenção aqui. Vamos que vamos. Eu vou ter que colocar aonde? Vou ter que abrir isso e assim, tá bom. Temos aí então o seguinte, qual dos gráficos representa função injetiva? É muito simples de identificar, não? Logo fica D. Porque ao traçar aqui então assim retas paralelas ao eixo de x, corta apenas uma única vez, o único ponto. Logo cortou aqui e cortou apenas assim. Logo, isso é uma função então injetiva. Isso é uma função trigonométrica, como vimos lá. Funções trigonométricas não são funções injetivas. Isso aqui também é uma função injetiva, porque corta aqui. Aqui também é uma função injetiva, porque até cortar aqui e até cortar aqui. Mais ou menos isso aqui também é uma função então aí injetiva. Vamos aqui então considerar as funções abaixo. Temos essa função e essa função daqui. Qual das funções não são injetivas? Nós queremos aqui então qual dessas funções não são injetivas. Veja, f de x. Não a função de segundo grau, f de x. A função de segundo grau não está representada aqui. Nós dissemos que isso aqui está numa função injetiva. Logo, f não é uma função injetiva. Funções trigonométricas, que é o n de x. Não é isso que nós temos aqui. Isso aqui então também não é uma função injetiva. Logo, os que não são função injetiva é f de x e n, mais ou menos assim. Eu posso colocar como sendo alternativa D, a função f e a função n. Não são funções injetivas. Não são funções injetivas. Prontos. Aqui isso é uma função injetiva, porque representa um gráfico assim. Teremos aqui então o gráfico dessa função. Também coloquei lá no exemplo. Isso é uma função exponencial. Terá que ter essa característica assim. Representando assim então função então, injetiva. Enquanto que isso aqui de m de x é uma função homógrafa. Ou será assim, mais ou menos assim, ou assim. Não sei qual é a construção gráfica disso que veremos aqui nas aulas futuras, tá? Logo, traçando aqui está retas assim, corta apenas uma vez. Representada aqui está a função, então, injetiva. Agora, vamos que vamos para o nosso próximo exercício. Estamos aqui então, para terminar, assim ficaremos craque em encontrar funções injetivas sobrejetivas para lá vai. Qual das funções não é injetiva? Nós queremos aqui ter uma função que não é injetiva. Veja, função que não é injetiva é essa aqui. Porque essa aqui é uma função então injetiva, traçando daqui então corta apenas uma vez, tá? Isso aqui também é uma função então injetiva. Logo fica assim de identificar, né? Você já domina aí. Função injetiva, aqui também é uma função então injetiva. Logo, a função que não é injetiva é essa aqui, porque corta aqui está mais que duas vezes, tá? Traçando aqui está a reta paralela ao eixo de x. Agora vamos aqui então, vamos. Qual das funções é sobrejetiva? Em R, nós queremos aqui então uma função sobrejetiva nos conjuntos de números reais. Vamos a isso. Isso implica aqui no R, o seu contradomínio são números reais. Agora veja, uma função aqui então do segundo grau, será que uma função sobrejetiva? Uma função sobrejetiva? Se fosse uma função sobrejetiva, isso implica que seria então números reais que pertence, isso poderia ser mais ou menos assim. Vamos compreender aqui. Veja,
a construção do gráfico disto aqui poderia vir até aqui está no menos 2 até 2. Um gráfico semelhante a esse daqui. Agora veja, se fosse uma função aqui então sobrejetiva, eu poderia dizer que o seu domínio, nesse caso, o domínio dessa função seria daqui até lá. Ou seja, iria partir de um ponto aqui do vértice, não sei qual é esse ponto, vou chamar aqui então de A, um ponto de vértice ali então A, do X de vértice do A, até no mais infinito, exatamente assim. Agora, a imagem também a partir daqui até lá, aí sim seria sobrejetiva. Enquanto como em R é do mais infinito até no menos infinito. Logo, não é uma função injetiva, porque a imagem parte daqui para lá, ou seja, a imagem, vou ter que colocar aqui, a imagem, ela aqui é diferente do contradomínio. A imagem é diferente do contradomínio. O domínio é o número reais, ou seja, o contradomínio é o número reais. A imagem parte daqui, um ponto A, isso aqui então aí, parte de um ponto aqui então aí de A até no mais infinito, que é a sua imagem. A imagem é diferente do contradomínio, podemos passar. Agora veja isso aqui. Será que isso aqui tem uma função aí então sobrejetiva? Veja, eu posso representar aqui essa função aqui. Vamos aqui então. Essa é uma função que parte daqui até lá. A imagem sai daqui até no mais infinito. Isso implica que será diferente então do seu contradomínio. A imagem é diferente do contradomínio. Logo, não é uma função então injetiva, ou seja, sobrejetiva. Agora, vamos com isso aqui. Isso aqui não é uma função também sobrejetiva. Visto que será uma função, podemos colocar aqui. Então, vou ter que colocar aqui as perspectivas, tá? Vamos colocar aqui então as perspectivas. Pode ser que uma função parte daqui assim. Veja, o conjunto da imagem, será que está menos reais? Não é, porque a imagem parte daqui até lá e daqui até aqui. Ou seja, são números reais diferente de zero a imagem. Enquanto que o seu contradomínio são números reais simplesmente. Logo, o contradomínio é diferente da imagem. Então, essa função não é uma função então sobrejetiva. Porque uma função sobrejetiva é aquela em que o domínio é igual à sua imagem. Agora, vamos aqui então à alternativa D. Acredito que a alternativa correta então é D, né? Vamos a isso. Temos exatamente assim e exatamente assim. Nessa função, é uma função logarítmica. A função logarítmica tem essa característica. Vai assim. Uma função aqui está crescente. A base, ela aqui então é maior do que 1. Uma função aí então crescente. Agora veja. Qual é a imagem? Qualquer ponto do domínio tem o seu correspondente. Lá, todos os valores aqui do domínio têm os seus correspondentes. Vai até lá. Aqui também tem os seus correspondentes até no mais infinito. Ou seja, a imagem é do menos infinito. A imagem é do menos infinito até no mais infinito. Nesse caso, são números reais. Imagem será que está números reais, tá? Enquanto que o seu contradomínio já foi dado aqui também são números reais, que é o seu contradomínio. Então, nós podemos dizer que isso aqui são funções, então, aí, sobrejetiva. Imagem é igual ao seu contradomínio. Função aqui está aí, sobrejetiva. Essa aqui foi a nossa aula de hoje. Espero que a partir dessa aula não tenha mais dúvida em relação às funções injetiva, sobrejetiva, até às funções bijetiva, tá? Eu sou Julinho Momate e te aguardo no nosso próximo conteúdo. Até lá! Não temos tempo a perder porque o tempo não se recupera. Já temos material completo para te levantar do nível 0 até o nível craque de se imaginar. Contamos com dezenas de aulas e fichas de exercícios exclusivamente preparados para ti. Se o teu problema é de não saber onde começar a estudar a matemática, então começa aqui comigo. Olha, não demore, o número de vaca na plataforma é totalmente ilimitado porque tem acesso direto às aulas no Zoom. E todas as aulas no Zoom de esclarecimento de dúvidas e resolução de exercícios serão totalmente gravadas para que possam ser disponibilizadas depois. Então não perca a oportunidade e inicie já com a construção de conhecimentos matemáticos. São apenas 300 mil